Olá, turma. Bacana. Beleza? A partir de hoje, iremos adentrar no estudo das teorias atômicas. Beleza? Vamos ver os principais modelos e a evolução desses modelos com o passar do tempo. Então, adiante. Então, vamos ver a primeira teoria atômica da Idade Moderna, modelo atômico de Dalton. Sem esquecer também, pessoal, a grande contribuição que os filósofos gregos tiveram para a teoria atômica. Ok? Lembrem-se que a partir de 450 a.C., alguns filósofos gregos já se indagavam, já se perguntavam sobre a constituição da matéria. Beleza? Então, não vamos menosprezar também as contribuições dos gregos para a teoria atômica, para as teorias atômicas de um modo em geral. Beleza? Porque se a gente for parar para pensar, a própria palavra átomo é de origem grega. Não tomo divisível, não divisível, algo não divisível. Então, observem o quanto da importância dos gregos, dos filósofos gregos para as teorias atômicas. A própria palavra átomo, por exemplo, é de origem grega. Então, adiante. Então, vamos ver o que essa primeira teoria atômica de Dalton vai trazer para a gente em relação à estrutura atômica da matéria de um modo em geral. Então, vamos lá. Então, as conclusões de Dalton. Os átomos de elementos diferentes vão possuir propriedades também diferentes. Átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais e peso invariável. Átomos de um determinado elemento não se convertem a outros átomos de outros elementos por meio de reações químicas. Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados. Na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas fixas, de 1 para 1, de 1 para 2, etc. e tal. O peso total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Em outras palavras, pessoal, e resumindo, a teoria atômica de Dalton equipara a matéria, o átomo, nas seguintes características principais. É algo maciço, indivisível e indestrutível. É comparado a uma bola de bilhar ou também a uma bola de gude. Apenas uma comparação. Vocês vão observar que de agora em diante, todos os modelos atômicos vão ser denominados de uma determinada forma. Em outras palavras, vão ser apelidados. O modelo de Dalton é conhecido como bola de bilhar ou também bola de gude. Uma alusão àquelas bolas de bilhar, de sinuca e as bolinhas de gude, as petecas. Ok? É algo maciço, esférico, indivisível e indestrutível. Modelo atômico de Dalton. Em relação às falhas de Dalton, o que é que a gente pode destacar? Átomos, eles podem ser alterados sim nas reações. Dalton afirma que isso não pode acontecer, e na verdade pode acontecer. Dalton, ele não aborda sobre a existência de nenhuma outra partícula subatômica. Ou seja, existe alguma coisa dentro do núcleo? Porque Dalton aborda mais a característica externa do átomo. Ele é maciço, esférico, indestrutível, e a constituição interna, como, por exemplo, a questão de elétrons. Então, não fala nada sobre a existência de elétrons, por exemplo. Não aborda nada sobre a ausência de orbitais e níveis de energia, e muito menos não aborda nada sobre a questão de uma região central dentro do átomo. Se existe uma região central, como um núcleo, ok? Logo após a teoria atômica de Dalton, surge um carinha chamado Joseph John Thomson, J.J. Thomson, ou para os íntimos, Jotinha, ok? Esse cara aí, a partir de experimentos chamados com raios catódicos, teve grandes contribuições para a teoria atômica, ok? E o que seriam raios catódicos, por exemplo? São raios que não podem ser vistos a olho nu, mas eram detectados, por exemplo, pelo fato de fazerem certos materiais apresentarem um fenômeno da fluorescência, por exemplo. Beleza? Ok? Então, segundo a teoria de Thomson, o átomo seria uma esfera carregada positivamente e sobre essa esfera estariam imersos os elétrons.
dotados de carga negativa. Esse modelo aí, pessoal, foi denominado de pudim de passas, ok? Beleza? Então, basicamente, nós temos esse modelo aí. Uma esfera carregada positivamente. Imersa sobre essa esfera estaria o quê? Partículas de carga negativa. Ou seja, foram denominadas essas partículas de carga negativa na época de elétrons. Ok? Então, a partir do modelo atômico de Thomson, surge a descoberta da primeira partícula subatômica, os elétrons. Ok? Foi a primeira partícula subatômica a ser descoberta, os elétrons, a partir do modelo atômico de Thomson. Beleza? Eis aí, então, a teoria atômica de Thomson. Além de que também é bom salientar que Thomson ele refutou aquela ideia de átomo indivisível de Dalton. Ou seja, na verdade, a matéria pode ser sim dividida em partes cada vez menores, ou seja, o átomo é divisível sim. Beleza? Então, chegamos à seguinte conclusão, que nesse modelo os átomos podem ser divididos, como acabei de falar, em partículas de cargas negativas, mais tarde que receberam o nome de elétrons, que foi a primeira subpartícula atômica a ser descoberta, foi os elétrons, na teoria de Thomson, incrustados em uma massa positiva. Belezeira? Em relação às falhas ou equívocos na teoria de Thomson, a gente pode salientar o seguinte. Esse modelo de Thomson ele tinha falhas na estabilidade eletrostática do átomo, uma vez que um número muito grande de partículas negativas próximas de outras partículas levaria a uma repulsão eletrostática, né? Porque lembre-se, partículas de mesmo sinal tendem a se repelir. Então, segundo Thomson, nós teríamos o quê? Uma região, né, imersa de cargas negativas, todas juntinhas umas às outras, que seriam os elétrons. Mas observem que partículas de mesmo sinal, no caso negativo com negativo, a tendência é repulsão e não ficar tão próximas quanto afirmava o Thomson. Além disso, podemos destacar também que Thomson não aborda nada sobre a questão do núcleo. A ausência também de orbitais em níveis de energia e não aborda nada sobre a questão de energia quantizada. Que isso aí são capítulos para as próximas teorias atômicas. Núcleo, orbitais e energia quantizada. Logo em seguida, depois da teoria de Thomson, vai surgir a teoria atômica de Ernest Rutherford. Beleza? Com sua famosa experiência utilizando raio alfa, uma partícula radioativa. Beleza? Então, vamos lá, adiante. Modelo atômico de Rutherford. Então, bora lá. Toda a teoria atômica de Rutherford é baseada nessa experiência que vocês vão estar vendo aí. Então, bora lá. Ele pegou uma partícula de polônio, um átomo de polônio. O polônio ele emite radiação do tipo alfa, ok? Representado dessa maneira aí, pela essa letra do alfabeto grego, o alfa. Alfa são partículas dotadas de carga positiva. Então, foi o que aconteceu. Foi observado que a grande maioria da radiação que saía do polônio atravessaria uma finíssima lâmina de ouro. Atravessava uma finíssima lâmina de ouro. A grande maioria atravessava a lâmina de ouro, é postada mais à frente, sem sofrer nenhum desvio. E a minoria dessa radiação, ela desviava ou retrocedia, retornava. A partir dessas observações, foi que surgiu a teoria atômica de Rutherford. Ok? Onde poucas partículas desviavam ou eram refletidas pela barra de ouro. A maior parte das partículas atravessou a barra sem sofrer desvios. Então, atentai bem para esses destaques aí dessa experiência. Com essas informações, o que é que nós podemos concluir? Já que a gente observou, já que foi observado, no caso, que a grande maioria da radiação passava livremente, sem sofrer desvio, então Rutherford ele concluiu que o átomo, na verdade, seria o quê? Um grande vazio. Ok? Um grande vazio. Um espaço vazio. Beleza? Então, vamos lá mais adiante. O modelo atômico de Rutherford ele vai ser conhecido como sistema solar. Porque, segundo Rutherford, o átomo seria formado por uma região central, dotada de carga positiva,
que ele chamou de prótons. Então, surge aí a segunda partícula subatômica, chamada de prótons. Ao redor desse núcleo estaria uma região periférica, chamada de eletrosfera, onde estariam os elétrons, os já conhecidos elétrons lá de Thomson, dotados de carga negativa. Beleza? Só que observe o seguinte, outro detalhe a ser considerado. Se nós tivéssemos um núcleo somente de cargas positivas, somente de prótons, lembrem-se, cargas de mesmo sinal tem repulsão. Então, aí no núcleo teria muito mais repulsão. Então, o núcleo não seria tão estável assim com essas partículas positivas só de prótons. Ok? Então, mais tarde vai surgir um carinha chamado de Chadwick, que propôs o seguinte: no núcleo, além de prótons, estaria quem? Uma partícula também chamada de nêutron. Essa parte eu estou destacando aí de azul. Então, os nêutrons estariam entre os prótons a fim de evitar a repulsão eletrostática entre os prótons. Ok? Então, no núcleo atômico estaria quem? Os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, na eletrosfera, estariam os elétrons, modelo conhecido como sistema solar. Ok? Então, dessa maneira aí, o núcleo dotado de carga positiva, beleza? Onde essa carga positiva seria os prótons. Dentro do núcleo também teria os nêutrons, que eu estou destacando aí de azul, os nêutrons. Então, dentro do núcleo teria os prótons e os nêutrons. As duas subpartículas presentes no núcleo seriam quais? Os prótons e os nêutrons. Beleza? Ao redor desse núcleo estaria uma região chamada de eletrosfera, onde os elétrons estavam circundando o núcleo, ok? Os elétrons de carga negativa. Modelo esse, pessoal, conhecido como sistema solar, ok? Em comparação ao Sol, né? O sistema planetário mesmo, o sistema solar, onde o Sol, tá? Onde o núcleo faria o papel do Sol e os elétrons circulando ao redor do núcleo seriam os planetas em órbita ao redor do Sol. Beleza? Falhas do modelo de Rutherford. O modelo proposto por Rutherford, ele também não explicava a estabilidade do átomo, uma vez que, de acordo com a eletrodinâmica clássica, partículas carregadas em um movimento emitem radiação e, portanto, o elétron deve colapsar, ou seja, entrar em contato com o núcleo. Eita, professor, não entendi, foi nada. Em outras palavras, qual a falha do modelo atômico de Rutherford? É justamente a trajetória circular que ele observou e ditou em relação à sua teoria atômica. Então, segundo Rutherford, os elétrons estariam em órbita circular, em órbita de espiral, ao redor do núcleo. Só que chegaria um determinado tempo que o elétron, nessa forma de espiral, ia se chocar com o núcleo, acabando, né, com uma determinada estabilidade do átomo. Ok? Novamente, vou representar, que é para que não haja dúvida, da principal falha de Rutherford em relação a essa teoria. O núcleo e o principal equívoco seria a órbita em forma de espiral, ou seja, esse movimento aqui em forma de espiral do elétron que acabar se chocando com o núcleo, gerando uma grande instabilidade. Beleza? Isso vai ser reforçado e melhorado, lógico, nas teorias mais adiante. Ok, pessoal? Ficaremos por aqui. Na próxima, falaremos sobre o modelo atômico de Bohr. Ok? Então, atentai bem para a contribuição de cada um desses caras aí. Dalton, Thomson, Rutherford e mais adiante Bohr. Beleza? Ok? Observem que cada modelo atômico tem suas contribuições, tem suas falhas, mas eis o nome que eu vou falar para vocês: evolução. Todo modelo vai sofrendo evolução durante o tempo. Começou com Dalton, né? Depois houve melhoras, veio Thomson, mais melhoras ainda, veio Rutherford, e assim vai. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Fui, pessoal.